Vamos exaltar o nome do Senhor, irmão. Não tenha medo não, não tenha vergonha não. Não tenha vergonha da sua voz. Não tenha vergonha da forma como você canta. Porque se sai um louvor ao Senhor de dentro de você, Deus recebe. Se você louva o Senhor em espírito e em verdade, Deus recebe a tua adoração, o teu louvor. Aleluia, irmãos. É um tempo, estamos no tempo, irmãos, e se você não se posicionar, o que você quer da sua vida? Você quer ser uma vítima? Você quer viver no mesmo lugar onde você vive há 20 anos? Você quer ficar no mesmo nível onde você está? Ou você quer avançar? Você quer crescer na vida? Você quer experimentar a marca do Senhor? Porque não depende do Senhor. A obra do Senhor está consumada. Depende de mim e de você, sabe por quê? Muitas vezes é criar vergonha na cara mesmo. Nós já temos a palavra do Senhor, já temos o Espírito Santo vivendo dentro de nós, e muitas vezes o nosso redor continua da mesma forma. Precisamos nos posicionar, porque a nossa fé, ela gera uma ação correspondente à nossa fé. Nós nos comportamos de acordo com aquilo que cremos. Se eu creio que é infinitamente melhor estar nos pés do Senhor, onde é que eu vou estar? Eu vou estar na balada, me prostituindo, ou eu vou estar nos pés do Senhor, onde eu acredito que é melhor? Vamos ficar atentos com aquilo que nós fazemos. Aquilo que nós fazemos revela o que está dentro de nós. Revela muito do que está dentro de mim. Eu sei que dentro de você e dentro de mim há uma boa semente da palavra. E essa boa semente, ela é capaz de gerar frutos. Você pode frutificar e você pode crescer. Amém, irmãos? Obrigado, louvor. Vamos crescer, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Você pode sentar também. Bendito seja o nome do Senhor, amém? Abre lá em Romanos, no capítulo 10. Glória a Deus. Vamos rever algumas coisas hoje, amém? Você ama o Evangelho do Senhor? Daphnis, abre. Enquanto você está em Romanos 10, Daphnis vai projetar aqui Romanos 1, 16. Quantos são gratos a Deus pela vida do apóstolo Paulo? Paulo era rochedo demais. Paulo, ele é um herói da fé. Amém, irmãos? Vamos ver primeiro isso daqui. Romanos 1, 16. Paulo diz que não se envergonha do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Agora, o que é o Evangelho? O Evangelho são as boas novas. É a palavra do Senhor,
Você pode ter vários sinônimos para o Evangelho. Mas o Evangelho do Senhor é esse, que Jesus veio, morreu, ressuscitou, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Amém? Resumão do Evangelho. E Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por todo o lugar fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Deus enviou o seu Filho, Jesus, o Cristo, para a redenção da humanidade. É o Evangelho. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus, irmão. Que bom que nós cremos no Evangelho. E esse Evangelho, Paulo não se envergonhava. Porque ele entendia que era poder de Deus. O autor aos Hebreus, você está em Romanos 10, não é isso? Não é isso? Amém. Uma pessoa está em Romanos 10. Aleluia, irmãos. Deixa eu procurar um versículo aqui. E sabe, Paulo não era o único que se envergonhava, que não se envergonhava, melhor dizendo, do poder do Senhor. Eu espero que aqui todos nós sejamos também essas pessoas que não se envergonham do Evangelho. Amém? Mas aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, o autor, ele cita alguns patriarcas, os quais eles chamam de heróis da fé. No verso 37 diz assim: foram 11:37 de Hebreus, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. Você já parou para prestar atenção nisso? Será, irmãos? Com todo temor diante do Senhor. Será, irmãos, que nós somos também homens e mulheres que o mundo não é digno? Eu, irmão, com toda sinceridade no meu coração, eu tenho certeza que o mundo não é digno de você. Não é digno de você. Porque o sangue do Senhor Jesus está na tua vida, irmãos. Você já não é do mundo mais. Um dia você foi e você era digno do mundo. Bem digno mesmo. Você era a cara do mundo. Mas agora, uma nova realidade se fez. E o mundo não é digno de você. Você é tudo, você é digno, sabe de onde? Dos céus. Mas estamos no mundo, amém? Mas isso tocou no meu coração. Homens dos quais o mundo não era digno. Sabe, andar por fé, e aí eu acho que você está lá ainda em Romanos 10. Andar por fé é a forma, o modo pelo qual nós que somos novas criaturas devemos andar.
E foi pela fé que aqueles homens da galeria da fé obtiveram justiça diante do Senhor. E o autor de Hebreus faz esse elogio dos mais chocantes que eu vi ultimamente. De um homem não ser digno do mundo. Nós precisamos ter mais firmeza com as verdades que nós ouvimos. Amém? Romanos, capítulo 10, versículo 8 diz: Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão em quem não crê? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram o evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Irmãos, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos crescer em fé, irmãos. A Bíblia fala, Jesus falou que tem pessoas que têm pouca fé, e tem pessoas que têm muita fé. As pessoas que tiveram pouca fé, homem de pequena fé, conseguiram até andar sobre as águas. Amém? Glória a Deus, irmão. Eu não estou com raiva, amém? Não estou com raiva, você não precisa olhar assim para mim. Não estou com raiva. Mas a gente tem que entender que se o justo ele vive pela fé, e pela fé, aqueles homens que não se envergonharam da fé que eles tinham, eles foram dignos dos céus e não do mundo. Então a gente tem que viver assim mesmo, irmãos. E outra coisa, não é viver pela fé do jeito que você vivia pela fé quando você se converteu. A gente tem que ficar amadurecidos na palavra de Deus, na palavra da fé. Você concorda comigo? Então dê um amém assim para... Amém. Bota um amém no chat aí, irmão. Amém. Não podemos viver o evangelho da mesma forma que a gente viveu, no meu caso, há 12, quase 13 anos atrás. Hoje, eu tenho que viver o evangelho sem me envergonhar, mas amadurecido. Amadurecido, porque Deus não se agrada dos que retrocedem. E Deus também, irmãos, não se agrada daqueles que firmam o pé daqui e não avançam. Porque quando o Senhor Jesus estava falando da parábola dos talentos,
e que teve um que recebeu os talentos e escondeu e não multiplicou, esse foi repreendido. Porque os outros que multiplicaram entraram para o gozo do Senhor. Então, na verdade, Deus não somente não se agrada dos que retrocedem, mas daqueles que não crescem, Deus também não se agrada. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, irmãos, a gente precisa avançar. Sabe, há muitos anos atrás, a minha fé era provada em certas circunstâncias. Hoje, ela vai ser provada em outras circunstâncias. E, por incrível que pareça, mais cabeludas. Por quê? Porque eu estou crescendo em fé. Uma certa vez, eu estava com dificuldade de dormir, porque a carne cresceu no meu nariz e eu não conseguia respirar. E eu pedi para minha esposa orar por mim, ela botou a mão na minha cabeça e instantaneamente meu nariz voltou a respirar. Isso é só um exemplo que eu vou dar para você, você vai entender. Hoje, irmãos, eu não preciso pedir para ela botar a mão ou orar por mim. É obrigação minha crescer em fé e não precisar de muletas de ninguém. Eu é que tenho que agora orar, repreender em nome de Jesus e me posicionar. Você entendeu? Então, irmãos, vai ter momento na caminhada de alguém que alguém vai precisar, esse alguém vai precisar chegar para um outro mais amadurecido e dizer, me ajuda nisso daqui, ora por mim. Mas vai ter momento que ele, com a prática da palavra, ele vai ter que amadurecer o suficiente para ele mesmo resolver aquela situação. E vai ter uma situação mais difícil lá na frente, proposta para ele. E ele vai ter que chegar lá na frente, com a experiência que ele adquiriu até aqui, e vencer aquilo. Mas a palavra diz aqui, no versículo 17, que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, não há uma outra forma de você crescer em fé sem ser em contato com a palavra de Deus. Então, você fazendo as coisas do dia a dia, se você não estiver em contato com a palavra de Deus, você não vai crescer em fé. Se você não se associar com a palavra de Deus, está ligado à palavra do Senhor, ouvindo a pregação, lendo, meditando, pensando, orando em outras línguas, seja lá a forma que Deus entrar em contato com você, irmãos, você não vai crescer. Não vai. Porque aquilo que o ambiente onde nós estamos influencia nosso comportamento, a forma que a gente se veste, a forma que a gente fala. Se você estiver num ambiente de contato com a palavra de Deus, você vai crescer. Você vai crescer. Tiago diz que um homem imprudente, ele é inconstante em todos os seus caminhos, ele olha o reflexo no espelho e logo se esquece. Logo se esquece de como era. Se você, ou eu, ou alguém, se alguém vir para a igreja, ouvir a palavra do Senhor, e não manter contato com a palavra do Senhor, ele vai esquecer da palavra do Senhor. Eu sempre falo daquela coisa que eu sei que existe, mas não sei para que serve, o logaritmo. Eu me formei, acabei o ensino médio, e eu tive que passar pelo logaritmo. Então, irmãos, em algum momento eu fui aprovado naquilo. Hoje eu não sei nem para que serve.
Não sei, hoje eu seria tremendamente reprovado em algo que um dia eu fui aprovado. Cuidado. A nossa vida é para melhorar, irmãos. Então, cuidado. Paulo diz: rapaz, eu esmurro o meu corpo, para que, tendo pregado a muitos, não se ache eu em falha. A unção, irmãos, está forte. Está forte. A gente tem tudo o que conduz a uma vida piedosa nos foi dado, irmãos. A gente pode se alegrar com a palavra dessa. Porque Deus nos ama tanto, nos quer tão bem, nos quer tão prósperos no sentido de crescimento, de que Ele nos alerta. Não faz isso. Cuidado com a tua vida. Cuidado com a tua vida. Vê o exemplo do Senhor Jesus. Satanás chega para ele e diz: se tu és filho de Deus, dá um de Superman, pula daí, que está escrito que aos anjos dará ordem para que te guarde. Mas o Senhor disse: não tentarás o Senhor teu Deus, que também está escrito. Irmãos, a gente pode tanta coisa, mas vamos ter cuidado com a nossa vida. Amém, irmãos? Eu estava falando que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Irmãos, o texto aqui, o capítulo 10 de Hebreus, ó, é que eu gosto muito de Hebreus, mas eu estou falando de Romanos. O capítulo 10 de Romanos diz que a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. É a palavra da fé que pregamos. E aí ele diz: mas nem todos acreditaram na pregação. Não é assim que está? No versículo 16: nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Então, muitas vezes, na verdade, muitas vezes não, sempre, irmãos, quem não obedece ao Evangelho é porque não crê no Evangelho. Não creram no Evangelho. Quem acreditou na nossa pregação? Entrar em contato com o Evangelho, se alegrar, como diz a parábola do semeador, com o Evangelho, na hora que você recebe a palavra, não garante, irmãos. Não é suficiente. Porque é como se fosse o alimento que nós nos alimentamos hoje de manhã, e lá para que já é 10 horas, né? Tem que fazer um lanchinho. E de meio-dia tem que almoçar. E de tarde, segundo os nutricionistas, tem que fazer um lanchinho. E de noite tem que jantar. E o que você jantou ontem à noite não vai te sustentar até sexta-feira que vem. Você tem que entrar em contato com comida novamente. Da mesma forma é com a palavra do Senhor. Precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. Muitos biscoitos vão ser quebrados pelo contato da palavra do Senhor. Tem coisa que eu não gosto, mas eu tenho que me submeter à maior autoridade do universo, que é a palavra do Senhor. Tem coisa que você não gosta, mas, irmão, se está escrito, é assim.
Tem coisa que a sociedade não gosta, mas eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho, irmãos. Tem coisa, irmã, que está escrito na Bíblia ao seu respeito, que o mundo não vai gostar. Das mulheres serem submissas aos seus maridos. E aí? O que é que você vai fazer, amada? Às vezes você mesma não vai gostar. Mas está escrito. Está escrito. Então, com contato com a palavra, você vai ver que a palavra diz para as mulheres serem submissas aos seus maridos e que isso não lhe é perda, é ganho. E você vai entender o quão bom é obedecer à palavra do Senhor. E às vezes a circunstância vai estar ali gritando na tua frente. Olha eu aqui, olha eu aqui, olha eu aqui, olha eu aqui. E você vai ter toda a capacidade, sabedoria divina e fé para não enxergar aquilo que está ali, gritando na sua frente. Olha eu aqui, olha eu aqui, olha eu aqui. A circunstância, irmão, para você pode ser como um gigante ou como uma criança que aperreia o pai dizendo: olha eu aqui, olha eu aqui, olha eu aqui, me dá, 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 e você não dá. A circunstância vai gritar ali: me dá atenção, me dá atenção, me dá atenção, me dá atenção, e você não vai dar atenção àquilo, porque você está amadurecido em fé. E você não vive pela circunstância, pela vista, pela visão, pela audição. Você vive pela fé em Deus. Em Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir. Aí alguém pode perguntar: e um surdo? O surdo não escuta. Como é que ele vai crescer em fé? Sempre tem o do contra, né, irmão? Que vem, né, Gabriel? Tu acha que Gabriel sofre mais com as perguntas sem noção do que qualquer outro aqui na igreja? Porque ele se coloca nessa posição de responder pergunta. Mas sempre vem um com uma perguntinha nada a ver. Não, mas a palavra está dizendo ouvir. Você não é assim que gosta de pegar a palavra? Ouvir? Está dizendo ouvir. Irmãos, não sejamos meninos. Para quem não quer, qualquer desculpa serve. Não perde o teu tempo com quem não quer nada com Deus. Hein? Não perca o seu tempo com esse tipo de gente. Porque tem muita gente no mundo sedento de Deus. Com o coração aberto, receptível. O Senhor disse: olha, vá, pregue a palavra. Mas se uma cidade não quiser, sacode a poeira e vai para outra. Segue a fila anda, sei lá como é que de hoje em dia. Não perde o teu tempo. Também não ora para cair fogo do céu e consumir o povo todinho, porque tu sabe de quem tu é. Mas segue, irmãos. Você vai ficar enxugando gelo. Irmãos, muitas vezes esse que hoje não está querendo,
lá na frente, aquela semente que você plantou hoje e que outro vai regar, lá na frente alguém vai colher isso daí, irmãos. O reino de Deus não para. Se você parar. Amém, irmãos? Que bênção. Aleluia. Abre lá em Atos, no capítulo 11. Deixa eu ver aqui. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Pausa. Em Atos, no capítulo 10, Pedro vai lá na casa de Cornélio, o centurião, gente boa, que precisava ouvir a palavra de Deus para ser salvo. Amém? Eu espero que você consiga lembrar do texto de Romanos, que diz: como ouvirão se não há quem pregue? Aquele versículo que a gente, no mês de agosto, sempre usa no dia Verbo da Vida de Missões. Ele está na Bíblia o ano todo. Não é? E aí aquele versículo, está lá em Romanos, que a gente leu, quando é aqui em Atos, no capítulo 10, Pedro, que estava com resistência de ir lá em Cornélio, e é preciso Deus se mover sobrenaturalmente para Pedro ir lá no sonho, tudo mais. Pedro vai e reconhece, por certo, que Deus não faz acepção de pessoas. Amém? E aí chegou ao conhecimento dos outros, que Pedro estava lá na casa do gentio. Pedro começa a se defendendo aqui, pá. No versículo 12 diz: então o Espírito me disse que eu fosse com ele sem hesitar. Foram comigo também esses 6 aqui. Foram comigo também, não fui só não. Foram comigo, esses 6. E entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé na sua casa, que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras, mediante as quais serás salvo, tu e a tua casa. Às vezes não, aqui no exemplo que a gente está vendo aqui em Atos, Deus mandou um anjo lá para Cornélio chamar Pedro. Pedro é quem iria dizer as palavras mediante as quais seriam salvos Cornélio e a casa de Cornélio. Amém? Não se perde em nome de Jesus. Fica aqui. Palavras que seriam salvos Cornélio e a casa dele. Mas o que é que acontece? Hoje em dia, irmãos, porque Cornélio não sabia. Estava muito cedo a pregação do Evangelho. Mas hoje em dia tu sabe onde é que tem o Evangelho. Você sabe onde tem e onde não tem. Dia de domingo de noite. Vamos fazer uma enquete aqui. Dia de domingo de noite, lá para as 6 horas da noite. Você acha que na Avenida Mariana Amália vai ter a palavra de Deus, onde será dita as palavras que será salvo tu e tua casa, ali na frente ou aqui dentro? Você que faz parte da Igreja Verbo da Vida aqui na Avenida Mariana Amália, no finzinho da avenida. Esqueci o número. 15, no número 15. Seja convidado a participar do culto. A cultuar o Senhor aqui e ouvir a boa
semente da palavra de Deus. Diferentemente, se você não vier para o número 15, fica ali na praça de eventos, Antônio Rodrigues, tenha certeza, você não vai encontrar a palavra de Deus lá. A não ser que algum crente esteja lá pregando a palavra de Deus. Mas o que eu estou querendo dizer é que hoje a gente sabe onde encontrar a palavra de Deus. Você vem, irmão, se você quiser. Você assiste o culto se você quiser. Se você não quiser assistir o culto, quiser assistir um clipe de Anitta, você assiste também. Mas você não vai encontrar a palavra de Deus lá. Cornélio foi abençoado pela palavra de Deus. Entrou em contato com a palavra de Deus. Aqueles camaradas que ouviram falar também, né? Ouviram, a fé vem pelo ouvir, né? E aqui Cornélio ouviu a palavra que o salvou. Mas no tempo que Jesus estava no seu ministério, o pessoal ouvia muito falar de Jesus. Fazia todo tipo de possível, impossível, fácil ou difícil para ouvir a palavra do Senhor. E foram recompensados de acordo com a fé que eles tinham. A mulher do fluxo de sangue ouviu falar de Jesus. Os camaradas, quando Jesus voltou para casa, em Cafarnaum, que levaram o paralítico, ouviram falar, ó, Jesus está em casa, bora lá, pega fulano, a gente dá um jeito, amarra um, amarra o do outro, a gente dá um jeito, mas a gente vai levar ele lá. Por quê? Porque ouviram falar de Jesus. Então, irmãos, muita gente hoje em dia, teve uma vez que eu estava falando com um colega de trabalho, jovem, crente, evangélico, e ele falando, é porque a carne é fraca. Aí eu falei, graças a Deus que a carne é fraca, velho, a carne é tão fraca que teu espírito é mais forte, tu pode passar por isso. Ele, você mesmo, né? A carne nunca tinha prestado atenção. Tem gente que, quando eu era coroinha, eu sempre me lembro que quando da comunhão tem uma resposta que se dá quando, em determinado momento que tem na missa, que dizia assim, eu creio, mas aumentai a minha fé. Irmãos, você vai aumentar a sua fé entrando em contato com a palavra de Deus. Aí você aumenta a sua fé. Não peça a Deus para ele aumentar a sua fé. Porque não é Deus que controla o teu YouTube. Não é Deus que vai lá controlar o vídeo que você vai assistir no YouTube. Não é Deus que controla os teus passos aqui, que você vai para a igreja, venha cá. A gente faz isso com um menino pequeno. Ensinando no caminho, ó, o caminho é esse aqui, você vai vir comigo. Agora não venha não. Você vai vir. É assim. Deus, Ele já enviou a palavra. E independentemente dos que creem, ou os que não creem, e os que não creem, obviamente, não praticam, e os que creem, como Jesus disse, praticam a palavra, independentemente disso, ela não vai voltar para o Senhor vazia. Antes, ela vai dar o fruto. Amém, irmãos? Que coisa linda, maravilhosa. Vai lá em Romanos, novamente, 4. Por quê, irmãos? Se a gente for lembrar direitinho, você, assíduo leitor das Escrituras, se você for lembrar direitinho do que disse o nosso Senhor, quanto ao homem prudente e o homem imprudente, aquele que ouve a palavra e a pratica, e aquele que ouve e não pratica. Amém? E eu acho que o texto que a gente leu em Romanos
É uma base boa para a gente acreditar que aquele que ouve a palavra e pratica é porque ele acreditou. E aquele que ouve e não pratica é porque ele não creu. Não é? Então, o Senhor não disse que iria se levantar situações para os dois, para o que creu e para o que não creu. Amém? Você permite assim? O que creu e o que não creu, a Bíblia diz o que pratica e o que não pratica. Mas o que creu e o que não creu, né? E vai se levantar para os dois. Mas um vai ceder à circunstância, porque não praticou a palavra de Deus, e o outro não vai ceder. A circunstância é que vai ceder, ele vai passar por cima, porque ele praticou a palavra do Senhor. Em João, lá 14, por ali, não sei direito, no Evangelho de João, Jesus disse: olha, quem me ama guarda os meus mandamentos. Então, quem não guarda o mandamento do Senhor não está amando o Senhor, não é não? Então, se a gente olhar aqui em Romanos, capítulo 4, no versículo deixa eu ver. Como está escrito, falando de Abraão: por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser a paz de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão se levantou circunstância na vida de Abraão também. E estava lá gritando: olha para mim, olha para mim. A circunstância gritava para Abraão. Abraão até viu, mas não ligou. Sabe aquele gelo que a gente dá quando você está comendo e tem um cachorro de lado olhando para você? E ele está dizendo: olha para mim, eis que estou aqui para me alimentar das migalhas que caem da mesa dos filhos. E ele está lá, olha para mim, mas você simplesmente, você até percebe assim pela sua visão periférica, panorâmica, que tem alguém ali. Mas você faz o quê? Você ignora e continua a sua refeição. Não é? Porque tem ração para o cachorro. Aleluia. Mas a gente entende que, olha, estava lá gritando para Abraão: olha, a circunstância na verdade era ele mesmo: olha para tu. Não é nem olha para mim, era olha para tu. Tu já é um caba de 100 anos, boy. Mas ele se fortaleceu. E ele foi justificado pela fé dele. Amém, irmãos? Mas se você olhar Tomé, gente muito boa, Tomé. Mas Tomé, quando da ressurreição do Senhor, que chegaram para ele e disseram: olha, o Senhor ressuscitou. Ele disse: olha, rapaz, eu só creio mesmo se eu ver botar o dedo, aí eu creio. Ele precisava do estímulo natural para crer em Deus. Enquanto Abraão, tudo o que precisava era não acreditar no estímulo natural para receber. Então tem casos e casos na Bíblia, irmão. Você vai ver
muito caso de gente boa que de vez em quando dava uma fuleirada, mas depois se ajeitava de novo. Você vai ver casos também de gente que nunca se firmou na palavra da verdade. Estão para exemplos. E que você, lendo a Bíblia, você entrando em contato com as Escrituras, você vai crescer em fé. Não, eu sempre dizia antigamente, já terminando ali, sempre dizia, e depois eu parei de dizer, não sei porquê, mas eu sempre disse que a palavra de Deus não precisa que você dê uma focinha para ela, que você dê um ajeitado nela, que você dê uma maquiagem nela para que ela funcione. Não precisa, irmão. Ela vai funcionar altamente eficaz do jeito que ela é. Muito pelo contrário, se você adulterar essa palavra, pode acontecer com você o que João solicitou ao Senhor que acontecesse com aqueles que adulterassem o livro que ele estava escrevendo. Coisa boa não é. Não precisa, irmão, não precisa atualizar, não precisa fazer malabarismo, não precisa dar jeitinho, omitir, adicionar, não precisa. A palavra de Deus está pronta do jeito que ela está aqui, e maldito seja quem fizer alguma coisa desse tipo. Não precisa. Aleluia. Mas sempre tem aquele biscoito, né, que a gente precisa quebrar. Passou o tempo. E é a gente mesmo que tem que dar o braço a torcer. Sabe? Não adianta eu ficar empurrando essa coluna aqui, que eu não vou tirar ela do lugar. É como alguém que quer mudar a palavra de Deus. Não adianta. Vá fazer outra coisa, vá arrumar uma outra atividade mais vantajosa para você, porque essa você não vai conseguir resultado nenhum. Amém, irmãos? Em Provérbios diz para a gente não apartar as palavras. Filho meu, atenta para as minhas palavras e conserva ela bem pertinho de tu. Deus falou para Josué, rapaz, fica perto da palavra, não se sai de perto dela, medita nela, pensa nela. O apóstolo Paulo diz, olha, tudo que for bom, tudo que for perfeito, se tiver alguma virtude, pensa nisso daí, pensa na palavra, entra em contato com a palavra, se junta com a palavra, sai da tua casa e vai se encontrar com a palavra, sai de onde tu está e vai se encontrar com a palavra. Sai de uma cidade, vai para outra encontrar com a palavra. Não era assim que o povo saía das suas casas para se encontrar com a palavra que estava passando ali, na pessoa de Jesus. E aí o camarada chega, em pleno 2021, e diz, estou com vontade de ir não. Estou com vontade de ir não. Rapaz, tu toma tenência na tua vida. Toma, tu te orienta, rapaz. Tu vai fazer a vontade dessa tua carne velha. Alimenta o teu espírito. Em Hebreus diz que pela prática é que as pessoas avançam. A palavra, a fé, ela vai vir pelo ouvir, mas se tu não praticar, você vai... A parábola do semeador diz que ela é sufocada, você vai sufocar a palavra que você recebeu. Pratica a palavra que você ouve. Sempre gera uma ação correspondente. Amém? E, como a gente tem certeza, né? A gente vai ser abençoado praticando a palavra do Senhor. Amém? Você pode repetir comigo, eu estou crescendo
no pleno conhecimento de Deus. Amém? Seja abençoado.